Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Eu tomo essa escritura que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 11, verso 14, para a nossa meditação nesta manhã. Eu quero falar um pouco sobre sábia direção. É claro que todos nós procuramos, quando criança, vamos à escola, estudamos, nós lemos os livros, nós ouvimos os conselhos dos pais, nós procuramos aprender o melhor e fazemos cursos, e na vida procuramos ser independentes, deixar de ser meninos, nos tornar pessoas independentes e vivermos nossa própria vida. Porém, os filhos, mesmo depois de casados, eles continuam sendo uma preocupação para os pais. Os filhos, mesmo depois que já fizeram faculdade, arrumaram trabalho, eles são independentes, porém ainda assim continuam sendo motivo de preocupação e cuidado dos pais, porque não importa o quanto a gente cresça, a gente envelheça, o nosso conhecimento é sempre limitado. E os pais, eles procuram passar para os seus filhos o máximo que eles podem em termos de instrução para que a pessoa se saia bem na vida. Aqueles filhos que têm um dom maior em ouvir, são os filhos que vão se sair melhor na vida. O dom de ouvir é um dom que é reconhecido por poucos e praticado por menos ainda. Então as pessoas, muitas pessoas nem sabem que saber ouvir é um dom. E praticar isto é muito difícil, é para poucos. Mas, como eu já citei várias vezes, o fato de você ter um bom pai, uma boa mãe, não garante que você vai ser um bom filho, uma boa pessoa. O fato de você ter um bom professor não significa que você vai ser um bom aluno. Então, tanto João como Judas tiveram o mesmo professor. João escreveu o livro de Apocalipse e Judas o que fez, não é? Os filhos eram os mesmos. Absalão e Salomão eram filhos do mesmo pai. Absalão se tornou o homem mais sábio da terra, o rei mais rico de Israel. E Absalão, o que fez? Foi um traidor, tentou usurpar o próprio reino do pai. Então, ambos tinham o mesmo pai, ambos tinham o mesmo professor. Então, ter um bom professor não é garantia de de ser um bom aluno, embora isto ajude. Mas a capacidade, o dom de ouvir o que o professor fala é o que faz a grande diferença. Então eu tenho observado isso em mim e como pastor ao longo dos anos, eu estou sempre ali pregando, eu estou olhando para a audiência, para a igreja, para as pessoas e vejo quantos estão de fato realmente ouvindo, assimilando, incorporando aquela informação, e eu vejo quantos estão ali de uma maneira, como eu diria, automática. Ela está ouvindo aquilo ali, ouvindo com os ouvidos. Aquilo que você ouve com os ouvidos, ele se perde. Aquilo que você ouve com o cérebro, fica ali um conhecimento que vai ficar arquivado na memória por um determinado espaço de tempo. Mas a pessoa que ouve com o coração, ela assimila aquilo,
ela incorpora aquilo e ela vai viver e vai praticar aquilo, talvez não na totalidade, mas ela assimilou, incorporou a essência e ela vai viver, talvez não de forma 100% correta, mas ela vai viver a essência daquilo, porque ela ouviu aquilo com o coração e aquilo desceu para o seu íntimo. E quando ela fizer algo que fira, que transgrida contra aquele princípio, contra aquele ensinamento, o seu coração vai doer, uma campainha dentro de si vai apitar. Então, a pessoa que ela realmente assimilou o conhecimento, o ensinamento, quando ela sai daquelas linhas ali, daqueles parâmetros, então a sua consciência, um apito toca, né? Uma campainha soa, e é o que alerta para que ela corrija a sua rota. Já a pessoa que ouviu apenas com os ouvidos, ela não tem isto dentro de si. Então, esta escritura de Provérbios 11, 14, ela é maravilhosa, espetacular. Se nós realmente entendermos o que a Bíblia está querendo nos dizer, que não havendo sábia direção, o povo cai. O povo cai. Mas, às vezes, existe uma sábia direção. Aquele filho caiu, transgrediu, não foi porque não houve uma sábia direção. Houve. Às vezes o pai deu bom conselho. Aquele aluno foi reprovado ou se tornou um mau profissional, não é porque não houve bons professores, bons livros. Houve, mas ele é que não colocou o coração naquilo. Então, às vezes, uma pessoa, um crente, ele se desvia, vai para o mundo, não é que não houve um bom pastor, não é que ele não ouviu bons sermãos, não é que ele não leu bons livros da Bíblia, não é que ele não leu coisas boas, não ouviu coisas boas, ele ouviu, mas ele é que não incorporou isso em si. Então, a pessoa ela pode estar ouvindo algo que muda a vida de aquele que recebeu com o coração. E ao mesmo tempo, ele sai dali praticamente tal como entrou, ou até mesmo pior. Porque, como disse, a Bíblia dá uma explicação. Para as pessoas que fracassaram, falharam, a Bíblia fala, é porque eles não ouviram aquilo misturado com a fé. Outra característica importantíssima das pessoas bem-sucedidas é dar crédito àquilo que ela ouve. Olha, você precisa escolher a quem você vai ouvir. Mas quando você escolheu aquela pessoa a quem você vai ouvir, você deve ter fé, acreditar naquilo e praticar. Então, o filho que não confia nos conselhos dos pais, ele praticamente está desarmado. Porque se você não confia no ensinamento que você recebeu, não existe diferença entre você e aquele que não recebeu ensinamento nenhum. Então, deixa eu repetir este provérbio, capítulo 11, verso 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, certo? Ponto. Isso é exatamente o que a Bíblia está falando. Porém, também, se houver uma sábia direção, mas se não houver fé misturado em quem ouve, diz a Bíblia, então aquilo ali não faz efeito. Então muitas pessoas ouvem o Evangelho, mas eles não dão crédito e eles não serão salvos. Então não é que o Evangelho foi ruim, não é que o Evangelho não era ungido, é a pessoa que não estava ungida com a fé.
quando recebeu aquilo. Então, muitos de nós, nós adoecemos e nós não conseguimos ser curados porque nós não ouvimos com o coração, nós não ouvimos com toda a força, toda a fibra, cada fibra do nosso ser. Às vezes nós estamos ali de maneira relapsa, aérea, distraída. O profeta ele fala na mensagem, no compêndio das 7 eras, ali por volta da página 30. Então o profeta fala assim sobre cura divina. Então ele fala assim: todos nós já ouvimos essa escritura. Está alguém doente? Chame o presbítero e ore. A oração da fé curará o doente. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Por que não somos curados? Então o profeta fala, é porque nós não entramos no Espírito para ouvir aquilo. Ou nós não entramos no Espírito para orar. Então, o profeta dá o conselho, não faça as obras primeiro, entre no Espírito primeiro, e então pratique as obras, e então você vai ver o resultado. Então, sempre antes de fazermos algo importante, devemos buscar, lutar para entrar no Espírito primeiro. É o que eu tenho tentado várias vezes, porém reconheço que não tenho tido muito sucesso. Eu tenho procurado várias vezes fazer as pessoas entenderem o valor dos hinos que são cantados antes da pregação. 2 coisas importantes pelas quais nós cantamos os hinos antes da pregação. Primeiro é para que nós adoremos a Deus, para que a gente o agrade, porque quando Deus está satisfeito, é certo que Ele vai nos abençoar. Mas as pessoas parecem não reter esse ensinamento. Elas esquecem disto e cantam da boca para fora. A maioria, infelizmente, é a maioria, canta da boca para fora, não é com o coração. Então, não agradam a Deus, então Deus não vai derramar aquilo que derramaria se estivesse satisfeito. Como Eliseu, antes de trazer a solução para aqueles 3 reis que estavam perdidos, mandou vir um arpista, e o arpista tocou um hino para Deus. Então, depois que Deus foi adorado, então Deus falou com Eliseu, e então eles receberam a água, que estavam morrendo de sede, e Deus disse: olha, isso ainda é pouco, eu vou entregar o inimigo nas mãos de vocês. Então, este é o ponto principal. É agradar a Deus. E segundo, a música. O segundo aspecto importante da música é você entrar no Espírito. Porque nós não podemos receber aquilo que Deus tem para nos dar no nosso nível de pensamento. Nós temos que nos levantar ao nível de pensamento dele. Nós estamos no natural, no carnal, mas nós devemos e precisamos entrar no nível espiritual, porque existem determinadas coisas que Deus deseja nos transmitir, que nós não conseguimos captar no nível humano. Então é necessário que a gente adentre, consiga atingir um nível mais alto, um nível espiritual, entendendo que nós não somos apenas humanos, mas por dentro nós temos uma natureza divina. Então esta é uma orientação que eu trago para vocês e repito para encerrar Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, o povo cai. Mas agora eu digo, mesmo que haja uma sábia direção, se não houver uma pessoa ouvindo com sabedoria, aquele ensinamento se perde. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.